Hoje a entrevista é com um personagem histórico da política regional, o prefeito Antônio Loureiro de Almeida, que teve sua gestão no período de 1992 a 1996 na Prefeitura Municipal de Itaporanga, Estado de São Paulo. Aspectos interessantes e relevantes da cidade, da sua gente e da sua rica cultura serão abordados. O entrevistador é Antônio Levi Mendes, diretor-presidente do Museu da Paulistânia, professor João Batista de Magalhães Castilho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no Museu da Paulistânia, professor João Castilho, no Centro Histórico e Comercial da cidade de Itaporanga. Nós estamos hoje recebendo uma visita especial, muito especial para nós, no Museu da Paulistânia. Estamos aqui direto da sala do casarão, que já é um casarão histórico e Sesc Centenário. Por que Sesc Centenário? Porque já tem mais de 150 anos de construção. E a visita especial hoje aqui, muitos o conhecem e a partir de hoje vão conhecê-lo melhor. O nosso museu, como eu disse, é um museu histórico, cultural e genealógico. E sendo histórico, nós estamos aqui com um personagem da história política do município de Itaporanga. Então eu vou passar a palavra a ele e vou fazer 3 perguntas a ele. Primeiro, o nome dele, o nome dos pais dele e onde ele nasceu. E para que ele fale um pouco sobre o distrito onde ele nasceu. Como ele cresceu lá, como que a infância dele foi nesse local, que é um local muito especial para a história da nossa região. Que depois eu vou falar para ele quando ele terminar a exposição. Prefeito, por favor. Eu sou Toninho Loureiro. Eu nasci no distrito de Toriba do Sul. Ele é município de Itaberá, é uma área rural. Eu, inclusive, sou filho do Batista Loureiro e da dona Bizinha. E nós moramos lá na Toriba, é uma área rural. E eu estudei numa escola pública e rural. Mas nem por isso a gente conseguiu alcançar nos estudos os outros alunos. A gente estudou mais, ficamos até 11h30, meia-noite estudando, e de repente ficamos no mesmo nível do pessoal que tinha uma escola melhor, pessoal que estudou em escola particular, né? E através da nossa dedicação ao estudo. Inclusive, nós chegamos a ser escolhidos na Olimpíada de Matemática, escolhido 5 melhores alunos da classe. Nós fomos um dos alunos escolhidos. Então, a gente tem uma alegria enorme de estar com vocês aqui. Toriba do Sul é um distrito hoje de Itaberá, mas a Toriba já pertenceu ao território do antigo município de Itaporanga. Tá? E o Toriba do Sul fica entre Riversul, Itaberá e Itaporanga, não é isso? Isso. Entre Itaberá e Itaporanga, é isso aqui. Exatamente. E a estrada histórica do Frei Pacífico, que foi a primeira estrada que ligou Itaporanga a Itapeva, naquela época chamada de Faxina, e também não era Itaporanga aqui, que era São João Batista do Rio Verde. Essa estrada histórica passava exatamente nesse distrito, que hoje pertence a Itaberá, mas já pertenceu a Itaporanga. Então, portanto, vocês que falam assim, esse Toninho Loureiro de Itapeva, não, mas é o seguinte, nós já pertencemos a essa rota de Toriba, essa é a rota de Itaporanga, Toriba e Itapeva. Né? Exatamente, isso não é por acaso, né? E o Museu da Paulistânia, ele vem exatamente para resgatar essa história, para resgatar a história. O Museu da Paulistânia, ele leva em consideração todo o território que teve a influência dos paulistas, tá? E também busca resgatar essa origem do sudoeste paulista, que na realidade tudo pertencia a Itapeva, porque a Itapeva era uma vila real, né? É o município mais antigo da nossa região. Depois, Itaporanga se desmembrou de Itapeva, né? E depois Itaberá se desmembrou de Itaporanga. Então, o distrito já pertenceu a Itapeva e já pertenceu a Itaporanga e hoje pertence a Itaberá. Tudo para a gente entender é que a história nos esclarece muito. E esse vínculo nosso aqui é um vínculo regional, né? Eu sei que a nossa cultura é um vínculo bairrista, entendeu? Mas nós temos que pensar de uma forma mais regional e global, né? Então, essa é uma introdução que eu falei que ia fazer e que é muito importante para a gente compreender essa influência sua na região, né? Tanto Itaberá quanto Itapeva e Itaporanga. Tá? Então, nós vamos agora entrar já na sua chegada, aliás,
como que foi a sua infância, na verdade, lá no Turiba? Você viveu até quantos anos lá? Depois foi pra onde? Eu fiquei, no início da minha adolescência, na Turiba. Meu pai é agricultor, né? Então meu pai, antes de chamar de lavrador, agora eu chamo assim, o homem do agro. Eu cheguei, né? Porque é o homem do agro. Então meu pai é o homem do agro hoje, sabe? E a gente estava na Turiba, nós fomos lá criados na roça, tirando leite da vaca, tirando leite do cabrita, tratando de porco, fazendo lavoura, e isso foi a nossa infância. Aí um dia meu pai falou assim, viu, mas você vai ficar aqui, né? Eu preciso estudar, né? E aí eu comecei um pouco mais tarde, e aí vinha de Turiba, viajava para Itaberá, e na época a prefeitura que deu a condução era o prefeito Mariano, que era nascido na Turiba, por coincidência, né? E aí a gente viajava para Itaberá, depois eu passei a morar um pouco no ensino médio em Itaberá, depois fui para Itapeva. Eu fui para Itapeva, depois de lá fui para a faculdade, fiz administração de empresa, mas a gente começou tudo na Turiba. E é interessante que, como é que eu fui criado? Meu pai, pouco estudo. A minha mãe, pouco estudo. Eles só tinham duas coisas, assim, que eu não só dissesse. Eles tinham o amor dos pais, que você queria ali, tudo um pertinho do outro, aqui, e ele nos ensinou a trabalhar bastante e gastar pouco. Olha só. Viu? E quantos irmãos você teve ou tem? Eu não sei se é meio vergonhoso ou é uma alegria poder falar, mas eu tive 9 irmãos, sabe? 9. Eu, inclusive, tenho um problema, Levi, porque eu tenho 3 irmãs mais velhas. E aí, eu praticamente fui criado sem saber, sem a minha mãe saber, ela criou um cara meio machista. Porque cozinha era para mulher, então eu não aprendi a mexer na cozinha, sabe? Então eu não mexia na cozinha, não fazia nada na cozinha. E quando eu mudei para Itaporanga, eu fazia quase 2 anos para Itaporanga e nunca fui convidado para ir no Mato Grosso para Itaporanga. Pescar? Pescar, nunca fui convidado. Por quê? Porque o meu irmão, depois o meu irmão veio para cá, não fazia nem um ano que o meu irmão estava aqui, e eu convidava meu irmão para ir lá. Depois o Arnoldo Benic. O Arnoldo é vizinho aqui do museu. Eu estava aqui na vizinha do museu, estava na frente do museu aqui. O Arnoldo Benic falou, sabe por que você não é convidado? Porque lá, cada dia é um cozinha. Você não cozinha? Eu não sei. Poxa, não sei. Mas eu não aprendi a cozinhar. E no fim, rapaz do céu, eu acabei, infelizmente, ficando viúvo e eu tive uma dificuldade, mas eu aprendi uma coisa, depois que eu fiquei sozinho na casa, eu aprendi a cozinhar ovo. Eu sei que para cozinhar ovo, você põe dentro do ritual. Você pega a caneca, põe água e depois põe no fogo, põe o ovo e demora 6 minutos, o ovo está cozido. Isso eu sei fazer. Olha só, aprendeu, hein? Aprendi. E os seus amigos aqui da Poema perderam um grande pescador. Pois é, rapaz do céu. Ou contador de história, né? Ou contador de história, mas eles falaram o seguinte, que eu chegava lá, como é que eu ia pedir voto para os peixes lá? O peixe não vota. Então, mas aí já é seu lado mais político, né? O lado mais... Viu, Dorinho? Então, você estudou, daí fez faculdade, né, de administração? Isso aí. E aí veio, como que surgiu Itaporanga na sua vida? Então, aí nós fomos para Turiba, para Itaberá, para Itapeva, né? E aí nós começamos a mexer com uma distribuidora de bebidas, meu cunhado já era distribuidor de bebidas, era da Ambev, né? E aí ele acabou tendo um problema, perdeu a Ambev, e nós pegamos uma distribuidora de bebidas mista, um botequinho assim. Pequeno aqui. Ele começou a trabalhar com bebida, e a coisa foi progredindo, graças a Deus foi progredindo, e aí nós acabamos depois pegando a Brahma, depois pegamos a Skol, depois pegamos a Antártica, e aí eu trabalhava na Telesp. Só que eu estava com o depósito e eu estava na Telesp. Agora foi feita a ponte, o empreendedorismo na hora da bebida, eu estava junto, foi eu que tinha aqui com meu pai para a gente comprar o depósito. Mas, quando eu estava lá já aqui no depósito aqui, aí eu estava na Telesp e eu comecei a perceber que o meu irmão estava desenvolvendo. Enquanto o meu irmão deu uma correntinha de ouro para a namorada dele, eu dei um disco, eu dei uma fita do RGB. Menina dos cabelos negros. Eu tenho que fazer errado essa história aqui, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa, e eu também tenho outra coisa, eu estava na Telesp, mas eu era um técnico. E eu, técnico,
quanto mais eu fui fazer curso no Rio de Janeiro, quanto mais eu estudava, mais afundava na parte técnica. Não é isso que eu queria povo, eu queria gente, né? Eu até tive um problema na Teresa, porque tinha um rapaz que era da área comercial, e eu ficava mais na área comercial do que na parte técnica lá. Então, porque já estava querendo a parte técnica. Aí acabei saindo e fui para a bebida. Chegou lá, meu irmão falou, o que é que você veio fazer aqui? Falei, não se preocupe, que eu consigo o meu espaço. E ele, para ele, Itapeva era a paixão dele, só Itapeva. Né? Aí quando eu entrei lá, abri Itaperá, abri Itaporanga, abri Itararé, abri Capão Bonito. Então eu consegui o meu espaço e cada irmão foi indo uma localidade. E aí eu vim para Itaporanga. Vim para Itaporanga, o rapaz da escola chegou e falou assim, vem para Itaporanga, quem é o dono da escola aqui? Pedro Canucho. O Pedro Canucho é o dono? O Pedro Canucho é uma pedra no sapato. Ah, é? É uma pedra no sapato. Porque nós chegamos aqui, nós vamos, eu fui para a escola dele. E o Pedro Canucho, ele chegou e falou assim, Senhor, fica sossegado. Falei, Pedro, já precisamos ir lá em Guarulhos, para transferir, né? Não, fique sossegado, porque a democracia conhece você lá. Eles conheciam negativamente, porque eu tinha sido da escola lá e já tinha perdido a escola lá, porque eles queriam que fosse exclusivo, não dá pra ser exclusivo, né? Então, e aí fomos lá para chegou lá, o pessoal da escola chegou e falou assim, não pode. Aí o Pedro falou para você, vocês que sabem, ele está ali, esperando na sala, na outra sala. Se vocês quiserem, eu já vendi, já até recebi. Não, como você recebeu? Como você vendeu? Aí eu vendi porque é minha a distribuidora lá. O vasilhame é meu, o caminhão, bom, o vasilhame é seu, o caminhão é seu, mas a marca é nossa, então nós vamos botar pra gente, a gente quer. E no fim acabou não dando certo. E interessante, Levi, que hoje eu estou vindo para cá também, infelizmente, o Nenzão faleceu, que é o marido da Joana que trabalhou conosco. Então eu tenho que estar aqui presente pelo Nenzão, pela Joana que trabalhou conosco. E eu estava lembrando, ela ali com o marido dela morto, chorando, assim, daqui a pouco ela passou um pouquinho, eu estava contando, ela começou a dar risada da história aqui, porque quando eu cheguei aqui, ela pegou e foi no cabeleireiro e arrumou o cabelo e cortou o cabelo, estava bonito. Aí quando deu certo o negócio, o Pedro Canucho, muito danado, falou assim, ô Joana, não adiantou nada você cortar o cabelo. É incrível. Mas o negócio não tinha dado certo. Não deu certo, mas depois, um ano depois, o mesmo cara que falou que Loureiro não podia pegar isso, nem na terceira geração, acabou vindo oferecer. Aí, e a gente acabou pegando e infelizmente, em Itaporanga. Eu queria também, Levi, isso que eu estou lembrando, dizer o seguinte, a você, Itaporanga, que está assistindo esse vídeo, eu vou dizer para vocês, eu passei um dos melhores dias da minha vida quando eu estive em Itaporanga. Nossa. Bom, é só esclarecendo, né? Porque a gente sabe o que é a Telesp, né? Eu acho que a juventude, né? O pessoal mais. Às vezes não sabe, né? A Telesp era uma empresa estatal, né? De telefonia. Que hoje é telefônica, né? Que hoje é telefônica, exatamente. E hoje tem outros concorrentes, né? Tem outro aberto mercado. Mas maravilha, aí você chegou em Itaporanga como representante comercial, é isso, né? De bebida. De bebidas, né? Nesse intervalo, que não deu certo o negócio, eu fiquei um ano esperando e eu falei pro rapaz, eu também queria dar um testemunho para vocês, o que Deus ensina a gente. Seja paciente, seja tolerante. E quando veio o rapaz da fábrica aqui e falou assim, veio a segunda-feira com uma outra pessoa, aí eu fiquei sem ele nem ver, falei, agora? Daí eu queria pegar o rapaz do pescoço, mas não pode, não deve. Aí chegou lá, fomos lá, o Caruchinho, que era o Pedro Canucho, vamos jantar? Junto com o rapaz da fábrica. Eu queria pegar o rapaz pelo pescoço, mas gentilmente e humildemente eu falei, vou jantar com ele. Eu preciso dar um recado para ele. Né? Aí fui jantar com ele e falei assim, eu não vou embora. Eu vou abrir um depósito paralelo aqui em Itaporanga. E vou vender mais cerveja do que o representante seu. Falei para ele assim, vou vender mais cerveja. Ele falou assim, você não vai conseguir. Eu falei, cara, eu consigo. Ele falou assim, não é que você não consegue vender mais cerveja, você não consegue a cerveja. Eu falei, é claro que eu consigo a cerveja. De um terceiro, né? E aí aconteceu isso. Nós 6 meses depois nós já estávamos vendendo mais cerveja que aqui. Daí o rapaz botou o bilhete na rua dizendo que um distribuidor exclusivo aqui era um outro distribuidor, né? E nós fizemos assim, e felizmente nós chegamos no final daí, acabamos pegando a escola e ficamos aqui já com a escola, depois meu irmão foi para Itararé, abriu Itararé e as coisas foi fluindo. Mas eu quero falar para você que nós fizemos um casamento aqui em Itaporanga, no mesmo dia, 2 casamentos
grande aqui em Itaporanga, sabe? E foi um da filha da Virgílio, que todo mundo conhece aqui, e uma outra foi do japonês também, naquele tempo da casando, no mesmo dia. É interessante que foi churros, era churros e carne, o outro era churros e como o japonês gosta de fazer comida, ele fez sushi e tudo mais, e então num casamento o japonês sai mais refrigerante, né? E do outro sai mais churros, do brasileiro. Até isso é uma característica do brasileiro. Olha só, já são aí dicas do mercado, né? Isso mesmo. Dicas do mercado. Mas, Vitor, diga pra nós, como você chegou aqui em Itaporanga? Mais ou menos o ano que você chegou, se você tem lembrança? E quem era o prefeito de Itaporanga nessa época? Então, quando eu cheguei aqui, o seu Joãozinho Arico, ele estava assumindo a prefeitura. É por isso que eu sou adversário do Pedro Caluncho. O Pedro, ele era o prefeito. E o seu Joãozinho tinha ganhado a eleição, e o seu Joãozinho era do PMDB, que hoje é MDB. Isso. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, o seu Joãozinho estava na prefeitura. E quando eu cheguei em Itaporanga, eu falei, meu Deus, eu tenho que arrumar alguma coisa a mais para me fazer em Itaporanga. Eu preciso chegar aqui, ficar conhecido as pessoas, e além do meu serviço, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. E aí, fazia uns 3, 4 anos que estava em Itaporanga, nós organizamos um torneio interbancário. Levi, aqui em Itaporanga tinha 6 agentes de banco. 6. Né? E essas agentes, todos com um jogador de futebol bom, porque aqui tem uma tradição. O Carucho, por exemplo, ele trazia um pessoal que aqui, Miltinho, Zé Meu, Ditinho, tudo bom de bola, e vieram pra cá e arrumar o serviço da Sabesp, aqui, para jogar bola, para Itaporanga, como um grande time em Itaporanga. E aí nós fomos aqui, eu cheguei e fomos organizar um torneio de futebol de salão. Os bancos tinham todos bons jogadores. Sim, aqui. E Bradesco, né? Tinha bons jogadores. Bradesco, Bameirinhos também. Caixa de frente, né? E Bradesco. Caixa Econômica Estadual, Caixa Econômica Federal. Bradesco, Banco do Brasil. Isso. Todos os bancos e tinha bons jogadores. Formamos um torneio, foi bem o torneio aqui. Aí, já nesse tempo, o Isaías, que é casado com a Sara, que é sobrinha do meu grande amigo, o Isaías muito organizado, muito caprichoso, e assumiu o secretário de esporte e foi reformar o estádio. E já reformou o estádio, ele mandou pintar, e aí o prefeito não quis pagar a tinta lá. E o Isaías ficou bravo. E pediu demissão. Pediu demissão, aí o vice-prefeito, o Joãozinho Davi, que é o Zé Carlos Alves, chegou e falou: olha, seu João, tem um rapaz novo que chegou aí, eu não conheço ele, mas pelo jeito ele gosta do esporte, ele chegou já organizando um esporte aí. Aí o seu João falou: pode convidar ele aí. Aí o Zé Carlos veio para me convidar, eu não conhecia, eu estava fazendo pouco tempo, eu não sabia quem era o Zé Carlos Alves. Aí o Zequinha Loureiro. Zequinha Loureiro. Ele é irmão do meu pai. Pai da Ed, né? Pai do Perigo. O prefeito Hernandes. Isso, o Salvador Hernandes, né? E aí o Zequinha, esse vice-prefeito aí é gente boa? Ele falou assim: olha, o prefeito é bom, mas se brincar, o vice é melhor ainda. Falei: então, já tô com gente boa. Aí eu falei: Zé Carlos, eu aceito o convite, o desafio para ser o secretário de esporte aqui em Itaporanga, só tem um problema: eu não vou pagar a conta. Eu não, o prefeito paga. Porque ele só não quis pagar, ele achou que era uma ingerência ali. O prefeito é tudo da monteira, do prefeito. É centralizado, né? Mas aí eu assumi o esporte, o que aconteceu? Logo que assumi o esporte, eu organizei um campeonato municipal. 18 times, rapaz do céu. Aí o Carlinhos Schweber, aqui, e aí, o Tony Loureiro, aqui não é Itapeva não. Aqui, o campeonato aqui, o goleiro joga com o negócio no pé da trave. Eu falei: senhor amado, senhor. Mas aí o Carlinhos tinha falado, não era uma mentira, mas também não deixava de ser um pouco de exagero, porque mas eu aproveitei a dica do Carlinhos, chamei o pessoal dos times e disse para eles assim: vocês são amadores, nós somos amadores, o juiz é amador, então, quando você tem um problema, não vá pro campo de cabeça quente, venha antes que a gente resolve, porque nós não damos preferência para nenhum time, vai ganhar quem é o melhor. E no fim, felizmente, correu tudo bem. E Itaporanga é uma cidade que o pessoal gosta de esporte. O campo ali realmente fica lotado no dia de jogo. Aí, na final do campeonato, eu liguei para o rapaz de Boituva e falei para ele: você é capaz de vir aqui, saltar de paraquedas às 15 horas e cair dentro do círculo do gramado? Ele falou assim: às 15 horas eu chego. Exatamente às 15 horas. Agora, bem no círculo, eu não sei se ele vai conseguir, mas dentro do campo cai. Eu falei: então, tá fechado. Fala um pouquinho. Aí eu falei para ele: você tem uma atração? Eu falei: o que você quer? Eu falei: eu quero uma atração, uma atração. Ele falou: olha, a atração que nós temos é salto de paraquedas.
de duplo, é um salto duplo de paraquedas. É você pegar uma pessoa da cidade, por exemplo, e saltar junto. Falei, é isso que nós queremos aqui. Aí fui no rádio anunciando no final do campeonato e tudo mais, anunciando, quem saltar de paraquedas vai ganhar R$500. Rapaz, perdeu, a cidade perdeu. Apareceu no campo criança, pessoal adolescente, jovem, família no campo. Chega para ver o paraquedas aí e falei, tem que ir pro lado do paraquedas para ganhar R$500. Daí não apareceu um para pular lá. Aí nós fomos saber o que era. Por que não apareceu nenhum? É que há tempos atrás, um padre foi saltar de paraquedas aqui e o paraquedas não abriu, o padre morreu. Tá louco! Se o padre morreu, imagina nós aqui, não apareceu. Mas o campo ficou lotado. E aí começou a história. Esse rapaz vai ser candidato a prefeito aqui. Aí começou a surgir aí a história. Aí 4 anos, era no primeiro ano do João Vinarico, no 4 anos foi feita uma convenção, mas eu não fui escolhido para ser candidato a prefeito e naquele ano. Mas mesmo assim, eu apoiei o candidato. O candidato do Joãozinho. Do Joãozinho ali, que era o Luiz Gonzaga, apoiamos ele. E aí o Celso Lucas saiu vice dele. E aí eles não foram eleitos. Aí o pessoal, se fosse o Nilo Loureiro, ganhava a eleição. Não ganhava, não, gente. Ele perdeu mesmo. Mas o pessoal fala. 4 anos depois, eu fui candidato. 8 anos de Itaporanga, nós viramos prefeito. Então, por isso a gente ama essa cidade também aqui. É verdade. Você chegou aqui, era o Joãozinho Larico, o prefeito. E o Joãozinho disputou a eleição, você lembra com quem ele disputou a eleição de 82? Rapaz, quando o Joãozinho disputou a eleição, eu não estava aqui. Tá. Né? Eu cheguei aqui exatamente em janeiro, fevereiro, porque antes você ganhava a eleição aí, e em outubro como é agora, mas só tomar posse em março. Depois que foi mudado para 1º de janeiro. Sim. E eu vi nesse intervalo, o Pedro estava saindo da prefeitura, ele ainda estava prefeito, mas o São João já tinha ganhado a eleição. Entendi, você participou então da eleição anterior. Mas aí você se tornou secretário de esportes do prefeito do Joãozinho Larico. Do Joãozinho Larico. Tá. E é por isso que eu estava no PMDB, e eu acabei entrando no PMDB, porque ela tinha Luiz Gonzaga, tem Isaías, tem Agostinho, tem Tavicão, e eu acabei entrando no PMDB com esse pessoal. Entendi. E aí houve a eleição de 82, acho que foi 88, né? E quem ganhou a eleição do Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga foi candidato pelo PMDB. Quem ganhou a eleição em 88? Quem ganhou Luiz Gonzaga? Rapaz, então é tanta eleição e tanto nome aí que a gente... Não foi o Pedro, tá bom? Foi o Pedro. E aí você disputou qual eleição? Eu disputei depois da eleição com o Gordo e com o Ledes. Em 92? Em 92. Com o Gordo e com o Ledes. Você foi eleito prefeito de Itaporanga em 1992? 92 a 96. Tá. E tem um detalhe curioso aí, Levi, que nós, logo assumimos a prefeitura aqui, 2 meses depois, eu convidei para almoçar na minha casa, o Arnaldo Kurnick, e depois convidei para ir na minha casa o Ledes. E os dois aceitaram e os dois foram. Eu fiquei muito feliz com essa atitude dos dois candidatos, porque demonstra que eles têm amor pela cidade. Ninguém quer ser inimigo. É adversário político só, não é inimigo. E os dois foram na minha casa e eu também fiquei muito feliz com essa atitude deles. E teve uma outra passagem também, que quando nós subimos ali, a Maria do Gordo chegou e falou: Tony Loureiro, eu preciso continuar fazendo casa com meus fogos. Eu preciso. Eu falei: Dona Maria Kurnick, vem aqui que nós ajudamos a senhora. E começou a ajudar. Aí os companheiros começaram a ficar meio incomodados. Tony Loureiro do céu, deixa de ser ingênuo. Você não está percebendo que você está criando uma cobra? Eu falei: não, ela está construindo casa para as pessoas, né? Eu falei, aí também eu aproveitei a dica, e essa é importante para quem está no poder público. Qualquer lugar que você tenha uma empresa, ouça as pessoas e se transforma. Assim como o Carlinho, o Joel falou da trade lá, eu ouvi ele e fiz reunião para prevenir. Dona Maria também, quando eu ouvi isso, eu fui no rádio, tinha um programa todo sábado, Bom Dia Prefeito, né? E fui no rádio e disse lá pro pessoal: a Dona Maria Kurnick está fazendo um trabalho muito bom aqui em Itapera. E aqui em Itaporanga, desculpe. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom aqui em Itaporanga. E nós estamos ajudando ela nessas casas. Aí os companheiros da pessoal da Maria do Gordo, né? Chegaram e falaram: Maria, você está percebendo que estão usando você? Então, isso é coisa política. O meu companheiro achava que ela estava nos usando. Aí o companheiro achou que eu estava usando ela. Então, mas, resumo da história: Dona Maria fez casa para as pessoas. Para as pessoas
que precisavam realmente. Que precisaram, quem ganhou foi o povo. E né? quem ganhou foi o povo. Isso é importante, né? Então quem ganhou foi o povo. Exatamente. O que o prefeito Toninho Loureiro está falando é muito importante, né? Porque hoje a gente vive um movimento de polarização da política e radicalização da política. E aí o que ocorre foi o que o prefeito falou. As pessoas se tratam como inimigos, né? E na verdade são meros adversários políticos que numa outra eleição podem estar inclusive juntos, né? Numa composição, né? Uma coligação, estarem juntos. Então a política é para se evitar o conflito e a violência, inclusive, né? Não é para causar violência, né? Agressões e tal. Então, eu acho que você está de parabéns, a Maria está de parabéns. Eu sei que ela continuou fazendo as casas. Esse trabalho social que ela desenvolveu aqui, eu me lembro que eu era estudante de Sorocaba, a gente ouvia falar desse trabalho social dela. Então, acho que a política tem que ser assim. Você pode levar para a inimizade, né? E você sabe, Levi, um dia, umas 3 horas da tarde, a Lourdinha do Pedro, a esposa do Pedro Canudo, ligou e falou: quando eu venho aqui em casa, eu tô com a Maria do Gordo aqui, vem aqui, você gosta de pudim, vem comer um pudim aqui. E eu saí da prefeitura, fui pro carro da prefeitura e encostei no lado do Carol. Então, sei que eu não gosto disso, eu tenho consciência disso, que ele não gosta aqui, a gente tem que respeitar. Mas, você tá ali, quanto mais você está unido, quanto mais união, quanto mais unidade, a igreja, inclusive, prega a unidade. Para o município, é melhor. Aí, fomos lá, com toda a tranquilidade. De repente, eu estava indo para Ribeirão Preto, ligar para o Residual, ver alguma coisa lá. Eu respeito com as pessoas, é isso que tem que ver. Eu respeitava muito a Edna, o Aldo, apesar de sempre ser adversário político. Não implica que seja inimigo, né? Não, é verdade. E veja, a Edna Ferraz, né? Hoje no almoço nós encontramos com ela e ela falou que você falou: não, o Toninho e meu pai se dão muito bem. São grandes amigos. Só não pescaram junto porque o Toninho não fazia. Mas você sabe que nós fomos um ano. Nós fomos na Copa do Mundo da Itália. O Carlos foi como prefeito e eu fui como acompanhante. Foi o João do Costa, o Zé Preste, foi um pessoal lá, né? Aí, nós fomos lá, chegou lá, o que aconteceu? A Tânia do Fião foi aqui no Banespa, lá, estavam os meninos lá, Vandinho, Josivan, lá no banco, Luiz Henrique. Aí o pessoal estava lá e perguntaram para a Tânia, e os homens, como é que estão lá? Aí você não acredita. O Toninho Loureiro, porque lá era para ser mais econômico, a gente ficava 3 no mesmo quarto. Aí voltando no quarto lá, Toninho Loureiro, Pedro Caruso e Toninho. Quer dizer, você vê-se bem, lá fora, a gente está dormindo com o nosso adversário político lá. E daí na outra eleição, na outra Copa do Mundo, que foi nos Estados Unidos, aí eu fui como prefeito e o Carlos foi como acompanhante. Mas lá fora, a gente andava muito junto, por quê? Porque a nossa cabeça era igual. Tem o Costa, são os nossos amigos aqui, mas eles são da outra linha, eles são os cabelos de cidade, e eles iam nos melhores lugares. E eu, para o Chile, um lugar mais econômico, mais simples, para poder comprar recordo para a pessoa. Então, a gente queria fazer lembrança para o pessoal. E aí, a gente ia mais barato, passava mais dinheiro para fazer lembrança para o pessoal. Então, é coisa de política. Gastar menos para poder trazer mais presentes para os eleitores aqui de Itaporanga, né? É isso aí. E, Toninho, então você está falando dessa área social aí, que depois a gente vai entrar nessa área social, né? Mas um governo municipal não é só área social, né? Mas vamos falar um pouco de obras, né? Eu tenho um roteiro aqui que eu queria que você falasse, que você abordasse, né, nessa entrevista, o seguinte: há quem diga que um bom prefeito se conhece pelas entradas da cidade, né? Aquelas entradas que é o momento das boas-vindas, né? Aos visitantes, aos moradores e aos turistas, inclusive, né? Então, fala para mim, qual foi a sua intervenção, né, administrativa, em termos de obras, para as entradas de Itaporanga? Olha, Levi, você está lembrando uma coisa muito boa. Realmente existia. Toda eleição falava assim: pela entrada da cidade você conhece o prefeito. Eu falei: meu Deus, nós precisamos tirar isso aqui. E tivemos a felicidade. O Carlos começou, fez o curso lá, e começou na avenida, parou ali. Aí nós pegamos de um terço para cá, mas na pior fase, porque aqui só naquele buraco, tem buracão da saída da cidade aqui, foi 2 mil km de pedra. Então a parte pronta está para cá. Aí nós terminamos aquela avenida da entrada da cidade, né? E iluminamos,
e o auxílio, a iluminação já estava paga, mas a luz não. E aí, na saída lá da Avenida Santa Cruz, lá, nós fizemos aquela avenida ali e misturamos e fomos lá e entramos até no asfalto que vai para Brantolina, né? Porque você sabe, você que é um especialista na área, quando foi feita a badia aqui, né? Eu já badia e muito tempo aquela estrada ficou de terra. Sim. Aí nós tivemos a felicidade de conseguir pegar lá e asfaltar aquela avenida ali. Então, essa avenida em Santa Cruz, primeiro que é uma avenida mais importante, né, de Itaporanga, por passar com frente da Abadia, né, que é um ponto turístico. E ela realmente, eu me lembro, ela ficou na terra muito tempo. E em 92, né? Não, 92 foi feito o asfaltamento? 93. Nesse período. Esse dia eu estava vendo aí, foi no 93. Eu lembro porque meu irmão era o engenheiro da prefeitura. E ele acompanhou essa obra, né? O nosso querido Davi Mendes. Isso, e ele foi muito. E foi uma obra muito necessária, né, para o município, né? E por quase 30 anos, né? Quase 30 anos, agora me parece que foi recapeada pela atual gestão, né? É isso mesmo. Então, parabéns também. É isso mesmo, parabéns aí, porque agora foi recapeado ali depois de 30 anos. 30 anos, exatamente. Bom, dando continuidade, parece-me que o seu secretário de saúde foi o Dr. Dicley. Isso mesmo. O nosso centro de saúde aqui está condenado. Então precisa fazer um outro centro de saúde, né? Aí o Dicley foi e falei, Dicley, você não está sonhando? Eu falei, não estou sonhando, não. É coisa possível. Aí o Dicley chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, tem um rapaz de Piraju, ele vai fazer um projeto de saúde, e nós vamos pedir esse lá para o secretário de saúde. O cara fez um projeto tão bem feito que nós fomos lá, ele foi para o Dicley, fomos lá em São Paulo pedir o posto de saúde para Itaporanga. Chegou lá, o secretário pediu uma coisa, estava na mão. Pediu outra coisa, estava na mão, porque o cara é profissional. Viu, prefeito, esse posto, que sabe que aqui em Itaporanga ele é conhecido, eu fiquei sabendo recentemente, como Postão. Postão. É o Postão. Lá no cemitério ali. Isso, na avenida ali em Santa Cruz. Isso mesmo. Ele é conhecido como Postão, porque depois, no início dos anos 10, houve uma intervenção forte na saúde e foram criadas outras unidades, que hoje chama UBS, né? Parece que tem 4 ou 5 UBS aqui em Itaporanga. E ele fica hoje destacado como Postão, né? Ele tem as especialidades dele lá e atende, e esses UBS atendem as bases, né? As áreas menores. Então é o Postão, né? É o Postão ali da Avenida Santa Cruz. Né? Que o UBS é a Unidade Básica da Saúde. De saúde, E é interessante que você está falando daquela parte ali da cidade, que na realidade, geograficamente, é a terceira colina de Itaporanga, porque Itaporanga, a cidade de Itaporanga, ela está, surgiu e se desenvolveu em cima de 3 colinas, né? Então a primeira colina é a colina onde no ápice dela está a Praça Frei Arnaldo de Itaporanga. Ali é a primeira colina. Aí, saindo lá da praça da Igreja de Bom Jesus, descendo, né? A gente aqui no Poço Monte Sião, a gente desce e começa a subir novamente. Tá? E a gente vai subindo até a caixa d'água, até ali onde é o esquinão, onde foi construída a primeira igreja, a primeira capela de Itaporanga, né? Ali onde hoje é a Sabesp. Ali é a segunda colina. Aí entra no mesmo nível, passa pelo fórum, pela abadia, pelo cemitério e começa novamente a descer. Começa a descer e subir novamente, que é exatamente a Avenida Santa Cruz. Tá? E essa terceira colina, que está lá em cima, onde é o trevo, onde começa a Avenida Santa Cruz, do lado esquerdo é a terceira colina também, onde é o recinto da festa, que é o ponto mais alto lá em cima, onde tem a olaria. Ali é o ponto mais alto da terceira colina, tá? São 3 colinas. E aquela região ali, ela passou a se desenvolver depois da construção da abadia e da Avenida Santa Cruz. Ali começou a se desenvolver. E me parece que a sua gestão administrativa, ela fez uma intervenção forte naquela área ali, que é a terceira colina da cidade de Itaporanga. Me conte para nós, né? Conte para nós como que se deu essa intervenção, de que modo, se houve compra de imóvel, de terreno. Quando nós estávamos pensando em desenvolver aquela região de lá, eu dizia para o pessoal do BNH. Sim, a primeira habitação. Corretor habitacional que teve ali, é o BNH. E aí eu dizia para o pessoal, você que mora no BNH,
não venda a sua propriedade, porque essa região vai desenvolver. E aí, vai desenvolver por quê? Porque nós vamos levar o posto de saúde para lá, que é depois do cemitério, nós vamos fazer a Avenida Santa Cruz para lá, vamos fazer o recinto da festa e vamos fazer nós compramos 6 alqueires de terra lá. 6 alqueires? Compramos 6 alqueires. Compramos do Zimmermann e eu queria registrar também uma outra passagem aqui. Nós compramos 6 alqueires de terra e nós fomos passar a escritura em São Paulo. Lá em São Paulo, com o Zimmermann em São Paulo. E eu levei comigo quem? A Gisele Pedro Oliveira. Do cartório. Do cartório. Quem é a Gisele? Contra nós na política. Então se eu estou com uma intenção, eu não vou levar nunca uma pessoa que é nossa adversária política. Não, nós levamos a Gisele, minha grande amiga, fomos para a Gisele para São Paulo, nós compramos 6 alqueires de terra, um preço muito bom. Então não teve propina, não teve nada, aí nós tivemos essa felicidade e testemunho da Gisele. Aí nós compramos 6 alqueires, aí que começou. Aí foi feito o resto da festa, foi feito o CDH 1, 2 e 3. Depois disso aqui, parece-me que o Orlando andou comprando uma terra atrás do cemitério ali, uma escada ali. Dois termos históricos ali, né? Mas não teve. Teve um prefeito aí que foi para São Paulo para pedir casas populares para o secretário. Aí o secretário falou para ele: o senhor tem terra disponível? Eu falei: não. Então. Vamos tentar recordar aqui quais foram os melhoramentos que houve lá na terceira colina lá. Sim, foi o posto de saúde aqui, né? Depois foi a Avenida Santa Cruz, que foi até o asfalto lá de Barão. Sim. Né? Aí com a aquisição do terreno, saiu o CDH 1, depois o 2, depois o outro prefeito do 2, depois o 3. Sim. E saiu a Avenida Dignidade. A Avenida Dignidade saiu também lá aí. Então foi o BNH ficou no meio da cidade. Era mais distante, no meio da cidade. É isso mesmo, né? Acabou valorizando também aquelas casas ali, né? E também houve ali, foi criado o Parque Industrial, não foi? Isso mesmo, foi criado o Parque Industrial, mas esse terreno já não estava nos 3 alqueires, sim, os 6 alqueires. Mas nós criamos também o Parque Industrial, onde tem lá a olaria, então nós também desenvolvemos essa área do Parque Industrial. Essa área, tá. Por isso também desenvolveu aquela área lá em cima. Isso. E o que é a Vila da Dignidade? O que seria? É um pessoal que seria tipo um pessoal mais aposentado, que vão para lá. E você tem alguma história para contar? Por exemplo, o CDH 1 foi uma grande conquista, né, do município. Foi. Mas na época, o governador era o Fleury. O Fleury, governador. Aí o Celso Lobo chegou e falou: vamos lá em Valentim Gentil, vamos pegar o helicóptero Bergamini, e vamos lá, o governador vinha para Valentim Gentil e vamos lá, e nós fomos. Vamos lá em Valentim Gentil, encontrar com o governador lá, e lá ele assinou o primeiro pedido da escada popular, da escada aqui, CDH1, foi assinado lá. Olha só. Então, é um conjunto também. Sim. Bergamini cedeu o helicóptero, Celso Lobo com a gente ali, e mas o Gonzaga que foi, mas então foi uma turminha boa para chegar lá e ter uma conquista, foi um passeio produtivo. Que ótimo. E o prefeito, e é importante também lembrar, quando o prefeito assumiu, o governador era o Fleury. Depois, aí o presidente da República quem era? O presidente da República era o Collor, né? O Collor, depois foi impeachment do Collor e entrou o Itamar. Itamar Franco. E depois o presidente Fernando Cardoso. Então foram 3 presidentes, né? Você passou por 3 presidentes. E um dia eu encontrei com o Fernando Henrique no Palácio do Governo e estava vindo da Europa, ficava chegando da Europa, aí eu falei para ele: Fernando Henrique, vamos ter uma foto antes que ele vire presidente. E ele virou presidente, porque ele era secretário da Economia, né? Então, essa questão aí, ela é importante porque em 92, quando você assumiu a prefeitura, o Brasil ainda não vivia uma política muito voltada para o social. Porque a nossa Constituição é de 88, foi promulgada em 88. E a nossa Constituição, ela vai muito para o lado social, né? Muito para o lado social, assistência social, né? Previdência social e tal. E nessa época ele não estava implementado nessas políticas sociais, que só vieram a ser implementadas, né, já no início do governo, durante o governo FHC e depois mais efetivamente durante os governos do presidente Lula, né? Mas eu ouço muito falar aqui em Itaporanga, pelas conversas que a gente tem com as pessoas, os representantes das entidades, das associações, que o seu governo foi um governo bastante social, né?
Nós falamos aí no primeiro bloco das obras, né, das intervenções das obras, e agora vamos partir então para essa área social da sua gestão, né? Bom, já falou aí do conjunto habitacional, que é uma obra que atende, né, a população mais carente, né, que dá moradia digna, né, para o povo. Mas fala para nós quais foram as entidades que foram criadas, associações que foram fundadas aqui durante a sua gestão. Você lembra? Pois é, Levi. Você focou bem essa questão. Deus nos deu uma clareza de que nós precisamos realmente estar ligados com o social. As pessoas precisam muito do poder público. Sim. E aí nós fundamos uma entidade. A primeira entidade que fundamos aqui foi a PAI. E a PAI também deveria chamar Judite Monticião e Neuza Vidal. Porque foi as primeiras pessoas que assumiu a PAI aqui em Itaporanga, e inclusive eles foram para Salvador. Salvador para fazer uma especialização em Salvador, porque a gente via aquela cultura da empresa, a Ambev tinha um programa de excelência e precisava de pessoas de excelência aí. E a Judite Monticião e a Neuza Vidal foram muito bem, foram também fazer curso lá em Salvador, então ali a cidade também tinha que levar o reconhecimento do nome delas. E depois nós fundamos o Centro de Recuperação lá da Coração de Maria, que é interessante que o Daniel, né, que ele era aluno ali do Vicente Russo. O Vicente Russo. E a diretora era a Luísa Valente, a esposa do Gilberto, e ela ligou: eu preciso de um favor seu, eu preciso de uma ajuda sua. Nós precisamos internar um aluno aqui, mas o que precisa? Você 9 meses, você precisa, são 2 salários por mês, você paga um, eu pago o outro. Está fechado. Mas também tem outra coisa, você precisa mandar levar esse aluno lá. E foi lá, recuperou, aí ela ligou e falou: se largar na rua, ele vai acabar voltando. Aí nós arrumamos um serviço de assistente social para ele. E, aliás, depois do assistente social, não podemos esquecer do Hernani, que também foi nosso secretário o Hernani foi seu secretário? O Hernani foi secretário. Mas eu já vou dizer a questão do Hernani ali, né? Sim. Mas o Daniel foi, recuperou, está no centro social. Daqui a pouco o Daniel chega e fala assim: vamos fundar um centro de recuperação aqui em Itaporanga? Eu falei: vamos. Nem sabia direito como, o que era, vamos. Né? Uma outra vez que eu aprendi muito a política: ouça as pessoas que estão do seu lado, ouça as pessoas do seu lado, porque essa pessoa vai trazer sugestões valiosas para você. E o que aconteceu? Nós fundamos o Centro de Recuperação Coração de Maria em Itaporanga, recuperamos um cara de Itapeva, Ednelson, recuperamos aqui, ele recuperou aqui e fundou uma casa de recuperação em Itapeva, depois de Itaporanga, e depois de Itapeva fundou uma casa lá em Mapiara. Olha o fruto que foi gerando. Como que chama lá em Itapeva, você sabe? Muita vida. Então, isso daqui, o prefeito, para nós aqui da Associação do Museu da Paulistana, o professor João Batista de Magalhães Castilho, para nós, primeiro que a gente não tinha essa informação. Eu não sei se a nossa curadora teve, se já ouviu falar, o professor João fundou a associação lá do Coração de Maria, que é a Casa de Recuperação, junto com o padre Deodato e com o Daniel, né? O prefeito nunca esquece do Daniel, que foi o que teve a ideia, e o prefeito acreditou na ideia, e do Baleia, que doou 2 alqueires. Doou 2 alqueires. Não foi preciso os 2 alqueires dele, porque aí vocês pararam a notícia e o Bradesquinho tinha uma sede lá, que o João Leite tinha cedido um terreno para ele lá, o Bradesquinho, e estava tudo pronto já lá, mas o Bradesquinho quase não ia lá, estava quase inativo. Daí pegaram para ver, pega para você lá. Nós pegamos lá, praticamente fizemos uma caixa d'água, está tudo pronto lá. Olha que espaço lá. Olha que maravilha, viu? É mais uma informação para a biografia do professor João Castilho. Aliás, a Valquirinha, hoje, ela testou lá, ela entrou no Google lá, e daí apareceu lá, a gente estava pegando o nome das pessoas, Daniel, né? Sim. E apareceu lá que a Coração de Maria foi fundada pela igreja de Itaporanga. Não tem problema nenhum também para falar, mas não é bem isso. A igreja foi porque nós convidamos o padre Deodato e o professor Católico também da igreja. Sim. Né? Não, é importante esse bastidor, né? De como
como iniciou, como surgiu, mas você ainda traz mais elementos ainda, né? Que uma pessoa que foi recuperada aqui em Itaporanga, no coração de Maria, abriu, fundou uma entidade em Itapeva e outra em Guapiara. Isso, Itapeva fundou em Guapiara. Exatamente. Estão dando frutos, né? Mas é compreensível, o poder público convida vamos dizer assim, a entidade que tem mais, a instituição, na verdade, desculpe, a instituição que tem mais força e representatividade e respeito no município, né? Que era a igreja, né? Aí o padre Deodato participa junto com o professor Castilho, representando os leigos, né? O padre representando os religiosos, né? Que é um monge cisterciense, e o professor João Castilho representando os leigos, fundo, e óbvio, depois outras pessoas tocaram o projeto, mas o importante é conhecer e entender a origem de tudo, como que surgiu, né? E o apoio do poder público. E outro detalhe, nessa última campanha que nós participamos aqui, as pessoas dizem assim, ele veio de Itapeva. Nós, as pessoas sabem que quando nós fomos prefeito aqui de Itaporanga, nós ganhamos de Itapeva de 3-0. 3. Primeiro, porque nós fundamos o Coração de Maria antes de Itapeva, 1-0 para Itaporanga. Depois, fizemos um recinto da festa aqui em Itaporanga, que Itapeva não tem. 2-0 para Itaporanga. E depois, nós trouxemos a seleção brasileira de futebol feminino para Itaporanga e Itapeva não levou. 3-0 para Itaporanga. Bom, vale mais das entidades que passaram a fazer parte da vida social aqui em Itaporanga. Depois, nós criamos a Terceira Idade. O Clube de Terceira Idade. O Clube de Terceira Idade, primeiro presidente, Lourdes Alves. Também, a Terceira Idade ia colocar lá. Terceira Idade, Lourdes Alves, porque foi ela a primeira presidente da Terceira Idade. Depois criamos o Pequeno Aprendiz, depois criamos os escoteiros. Né? Então foi uma administração voltada para o social. Eu me lembro na sua gestão também, isso eu me lembro porque nós tivemos uma atividade lá, que o prezinho, né, o antigo prezinho aqui, que é a escola do Padre Paulo. Padre Paulo. Oswaldo. Padre Oswaldo. Padre Oswaldo, né? Padre Paulo. O nome é o que foi acidentado. Padre Oswaldo, nosso querido Padre Oswaldo. Cabelinho meio ralinho assim, sorridente, extraordinário, né? E morreu tão cedo, né? Foi. Mas você, no caso da sua gestão, reformou, né? Nós reformamos toda aquela também com muito carinho nas crianças, né? A gente tem um carinho muito bom com as crianças aí. E as crianças assim, a camisetinha do Pikachu, né? E aí o Zé Roberto Truco, ele faleceu, ele falou assim, Danilo, manda fazer 2 camisas. Uma camisa foi assim, uma camisa foi Loureirinho, e a outra foi assim, Loureiro desde criança. O prefeito, assim, agora nós vamos puxar um pouco a sardinha para o lado aqui do museu e para o lado do movimento de valorização da história e da presença da vila, do município de Itaporanga na região aqui do sudoeste paulista. Né? Então nós sabemos que Itaporanga teve um passado muito influente aqui na região, né? Porque a gente até já tocou nesse assunto, que Itaberá por um tempo pertenceu a Itaporanga, Taquarituba pertenceu a Itaporanga, Itaguaí, Riversul, Barão de Antonina, todos os municípios que surgiram a partir de Fartura, e Fartura também pertenceu a Itaporanga, e todos os municípios que surgiram a partir de Piraju, que são vários, né? Timburi, Tejupá, são vários municípios ali, e inclusive Piraju, esses territórios todos pertenceram ao município, então era na época São João Batista do Rio Verde, depois Rio Verde, depois passou a partir de 1899 a se chamar Itaporanga. Mas por que eu estou falando tudo isso e vamos puxar aqui para o museu, né? Por que da importância de tudo isso? Porque Itaporanga foi a primeira, ela foi a primeira cidade, e hoje, portanto, ela pode ser considerada a mais antiga, que surgiu entre os rios Verde e Itanaré. E que nós podemos falar que no Vale do Rio Verde, Itaporanga é a cidade mais antiga. Tá? E recentemente, na semana passada, dia 21 de agosto de 2024, né, o ano em que nós estamos, a Itaporanga completou 179 anos de fundação. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente na sua gestão que Itaporanga comemorou o Sesc Centenário, os 150 anos, né? E quem mais participou e organizou e pensou essa efeméride foi o professor João Castilho. O professor João Castilho, quando eu cheguei em Itaporanga, eu via o professor João Castilho como aquela pessoa que foi professora em Itapeva, e ele era muito querido em Itapeva, muito querido em Itapeva.
a negada chamava ele de João Pão, porque ele era bonito, né? E aí na época ele estava tudo que era bonito, era um pão, né? E aí ele era o professor João Pão. E daí ele chegou e falou: Toninho Loureiro, eu quero dizer para você, o aniversário de Itaporanga não é março, é em agosto, sabe? E nós precisava oficializar isso, porque está aqui em agosto. Algumas pessoas reclamam, porque mais um feriado, né? Mas quem reclama mais são os empresários, né? Porque os funcionários gostam. Então foi assim, o mérito dessa nova data aqui chama-se professor João Castilho, o João Paulo. Né? Olha só. E você lembra dos eventos, como foi? O professor João Castilho, viu? A coisa mais marcante foi que bolaram uma reconstrução da população Itaporanga e veio os índios, rapaz do céu, aqui pelo Rio Verde, aí aquela ponte ali na cidade coalhou de gente. Foi uma coisa extraordinária, foi um marco. Quem é o idealizador do o professor João Castilho. Foi uma coisa extraordinária. A reconstrução da população. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E quem era a secretária de Educação aqui na época, você lembra? Acho que a Leila do Venê, viu? Leila, a professora Leila. Que ótimo, né? Maravilha. Então, esse é foi assim, você teve a sorte, né, e a satisfação de poder comemorar os 150 anos de Itaporanga. E o ano que vem são 180 anos, que é uma data redonda, uma data também bonita de se comemorar, né? 180 anos de fundação. E daquele ano são já 30 anos já se passaram. Pois é. E o novo prefeito de Itaporanga já teve essa dica para você. Não estamos aqui mais com o Castilho, mas ouça as pessoas que estão envolvidas, as forças vivas da cidade aqui, e faça uma atenção especial para essa data de 180 anos. Sim. Porque é um marco para a cidade, né? Como foi um marco quando o professor Castilho trouxe aquele pessoal para construir a fundação lá, foi uma coisa extraordinária. Então, é importante porque ele esteja ligado, porque faz parte da história, né? É verdade. E não sei se você está sabendo, a Câmara Municipal de Itaporanga está construindo uma sede, aliás, não pode falar nem sede nova, porque na verdade ela nunca teve uma sede, né? São prédios alugados, eles alugam hoje 2 prédios, né? E agora estão construindo uma sede lá na Avenida Santa Cruz. E lá está sendo construído um auditório para 200 pessoas, comportam 200 pessoas sentadas, né? Com palco, tudo. Então, como você falou, fica a dica, né, para o próximo prefeito e para a Câmara Municipal também, comemorar os 180 anos, né? E reafirmar essa importância de Itaporanga, né? Porque o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito triste, né? Porque Itaporanga, por exemplo, a semana passada, perdeu o Bradesco, né? O Bradesco já não atua mais aqui. E atuou aqui muitos anos, mais de 60 anos. Né? E o Poupa Tempo também é em outro município, não é aqui. Então é uma série de medidas que foram tomadas recentemente que, assim, tirando, né, a importância, né, administrativa e política do município. Então tem que se pensar muito nisso daí. Inclusive nas casas populares também há uma demanda muito grande de casas populares aqui. Então só para registrar que um dos secretários nossos lá foi o Hernani. Depois foi prefeito, né? Foi prefeito. Sim, viu? E como que você descobriu o Hernani? Então eu fui numa mesa, eu ia na mesa todos os domingos lá na Bahia, da mesa às 10. E aí, eu ia na 10 e estava, chegou lá e a Rosângela trabalhava no hospital e viu o cara da prefeitura lá na frente. Ela ficou só lembrando da hora que eu via no carro conversar. Aí ela foi bater um papo lá e na conversa dela ela falou assim: é impressionante esse cara que está aqui no apartamento do hospital, esse Hernani aí, como ele é querido. Né? Mas meu Deus, mas se ele é querido, aí ele vai dar para assistência social. Aí eu convidei ele para ir na assistência social. Aí o Isaías não deixou ele sair. Né? Aí passando uns tempos ele falou, aí insistiu para voltar, para ir lá de novo. Eu falei, a hora que você sair, você vai para a assistência social. Ele falou, não, mas se eu sair, você vai. Não, tá, aí você vai. Aí ele saiu e foi para a assistência social. Foi. Ele desenvolveu um trabalho extraordinário. Ele tem carisma, tem vontade. Eu me lembro de uma passagem do Hernani, aqui, que o rapaz ia para Rubião, 3h30 da manhã, o carro saía às 4, ia na rodoviária e ele não tinha passagem. Ele veio aqui e tinha lugar no mundo, não tinha passagem. Ele ligou para o Hernani, 3h30 da manhã, o Hernani atendeu. Primeiro detalhe, seu cara nunca atende telefone dessa. Tem gente que nem de dia não atende, mas nem de noite para ligar. E atendeu.
Aí o cara falou, eu estou querendo ir para Rubião aqui, rapaz, tem lugar no ônibus, mas ele não quer deixar o veículo, não tem passagem. Ele falou, espera um pouco aí. Levantou e foi lá na rodoviária. É claro que ele sabe quem era a pessoa, né? Mas ele chegou lá e falou, o que está acontecendo? Não, eu queria ir lá para o Rubião e não tem passagem. Aí o Hernando autorizou ele aí. E também tem uma outra questão. O Hernando, ele tem um rapaz na Franquinho que ligou para ele e falou, eu preciso de uma ambulância às 5 horas. Ele falou, eu vou ver para você. E eu te ligo. Desligou o telefone, ligou lá, o rapaz, combinou com o rapaz para ir às 5 horas lá na cabine, aí pegou o rapaz e falou, rapaz, falou, o que você está precisando mesmo? Está tudo certo, eu preciso de uma ambulância, rapaz, que está aqui, para esperar que às 5 horas a ambulância aqui. Às 5 horas a ambulância estava lá. Então, é um trabalho de quem gosta do que faz e também que se dedica totalmente. Ele se dedicou muito aqui. Então isso é uma característica, né? E é por isso que o Hernani foi considerado. Olha, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que o Hernani, hoje se conversa com as pessoas, ele é considerado o prefeito mais querido. O prefeito passa mais querido. E as pessoas também têm que ver, e eu vi uma observação também importante. Ele não foi o melhor prefeito de Itaporanga, mas foi o mais querido de Itaporanga. Então hoje, se a gente quiser, por exemplo, um prefeito quiser fazer um programa de governo, aí ele tem duas dicas. Primeiro, ver o que o Hernani fazia para ficar tão querido na cidade. Segundo, ver o que o prefeito faz para ser o melhor prefeito da cidade. E aí você pode pegar o Hernani como eu peguei e pode pegar o Alex que estava lá, que foi um show de administração. Né? E não tem muito segredo. Prefeito que apaga a luz, prefeito que não deixa a torneira lá ligar, esse é um prefeito bom. Esse é um prefeito que economiza. Porque o prefeito, ele tem que, o que o Alex Cabela fez, ele ao invés de subir imposto para aumentar a arrecadação, ele diminuiu a despesa para sobrar com mais dinheiro. Isso aconteceu. Então, e aí tudo, até combustível, toda a frota controlada o combustível, não tem como desviar, porque o relatório está na mão. Não é uma coisa para os futuros candidatos, ele está atento a esse detalhe. Prefeito, está muito bem, então a gente pode concluir que foi o prefeito Antônio Loureiro que lançou o Hernani Camargo na atividade administrativa. Isso é isso. Nós convidamos o Hernani para vir, em nenhum momento está arrependendo, porque ele passou 2 mandatos. Passou o nosso mandato e mais o do Leves, 8 anos, ele virou prefeito. E o Hernani também virou prefeito numa condição muito boa, porque muitas pessoas querem virar prefeito gastando bastante dinheiro. E depois, já sabe, né? Tem uma vontade enorme de recuperar o dinheiro. O Hernani, não, ele não gastou. Então não tem necessidade de recuperar o que ele não gastou. Por quê? Porque ele fez um trabalho social muito bom. Desculpa eu dizer para você, dar um exemplo de Itapeva, por exemplo, mas a menina da assistência social de Itapeva é a candidata prefeita. Mas a condição dela está de longe comparado com o Hernani, porque o Hernani, ele terminou os 18 anos do mandato dele na assistência social, querido, né, querido. E a menina lá é conhecida. É uma alma de intelecção, ela está tendo uma dificuldade, ela não tem a mesma facilidade que o Hernani teve aqui. Prefeito, eu quero abordar na sequência 2 assuntos, né, que envolvem a sua administração, que eu acho que foram 2 marcos, né, na história política administrativa de Itaporanga. Né? O primeiro, eu vou fazer uma introdução envolvendo aqui a sede do museu e para a gente entender o porquê da pergunta. Itaporanga, a cidade de Itaporanga, ela nasceu e se desenvolveu em torno desse casarão, que hoje é o imóvel mais antigo que está de pé em Itaporanga. E a primeira capela de Itaporanga foi construída ali na praça, né, no jardim que nós chamamos, onde hoje é a Sabesp, ao lado do antigo esquinão. Tá? Então foi construída ali. Ocorre que essa igreja ela ficou isolada lá na segunda colina do sítio urbano de Itaporanga, ficou isolada lá. E a cidade surgiu e se desenvolveu em torno desse casarão. É por isso que o centro de Itaporanga sempre foi
esta rua aqui, que foi a primeira rua de Itaporanga, que é a Rua do Comércio, inicialmente, depois Rua do Coronel Macedo e a atual Rua Doutor Felipe Vita. E o centro sempre foi aqui, esse quarteirão, né, que envolve aqui a Felipe Vita, a 15 de novembro, a Monte Falco e a 7 de setembro. Tá? E é por isso que nós não tivemos a construção de um prédio religioso, como é na maioria dos municípios, quase a totalidade dos municípios do Brasil. Então, no final da década de 70, São Paulo inovou e criou os calçadões, lá no centro histórico de São Paulo. São várias ruas, Rua Direita, São Bento, 15 de novembro, todos se tornaram calçadões. E, de uma forma inédita, Itaporanga foi uma das primeiras cidades do interior do Brasil a seguir São Paulo. Tá? O prefeito lá era o Lado Sepúlveda e aqui era o Pedro Ferraz, Pedro Carancho. E ele construiu o calçadão, né? Nessa área da cidade que sempre foi o centro. Então foi a primeira intervenção municipal para se criar um espaço público, né? Para as pessoas frequentarem, né? Como se fosse uma praça mesmo, né? E na sua gestão houve uma reforma, uma adaptação do calçadão, porque o calçadão não deixou de ser calçadão, até hoje é calçadão, né? É fácil comprovar isso. Mas o que motivou aquela reforma? Ô Levi, quando você estava fazendo a pergunta aqui, eu estava passando um filme, porque foi incrível. Quando nós tomamos uma decisão de reformar o calçadão a pedido dos moradores. A ideia não foi minha, o desejo não foi meu. O desejo foi de atender as pessoas que estavam ali, porque eles achavam que o calçadão matou o comércio ali. Sabe? Porque tem cidade com calçadão que o movimento está muito grande e não vai voltar mais. E ali, os comerciantes pediam para que fizesse uma passagem ali para os veículos e alguns estacionamentos, né? Isso. Aqui. E aí nós começamos a discutir o seguinte: como é que faz? Vai para o lado esquerdo a rua ou para o lado direito a passagem? Para o lado direito não dava para ir porque, senão no dia que tinha baile lá no clube, o pessoal estava na frente e ia sair direto na rua, ia ficar perigoso. Aí o engenheiro chegou e falou assim: eu não estou aí, vai ficar direito ou vai na esquerda? O engenheiro falou assim: eu não estou imaginando essa rua reta. Então, você sai da direita aqui, de uma altura você vai para a esquerda, aí liga o clube lá. E aconteceu por isso, porque aqui ele sai da direita, depois no meio ele vira para cá e ele vai para a esquerda. É verdade, não tinha percebido isso. E aí para o clube ficar com aquele espaço ali. E aí o que aconteceu? Atendeu, o calçador preocupado, você relatou bem, o calçador preocupado, parte do calçadão, preservou, e a outra parte foi atendida do comércio. Então essa foi a intenção. E eu me lembro que tinha uma senhora que quando começou a cortar as árvores lá, ela queria ficar em frente para não deixar a motosserra para vazar. Foi uma mudança, é uma coisa assim que se você não tiver coragem, se você não tiver determinação, você não faz. E a gente poderia ter uma outra realidade hoje, né? Um quarteirão, vamos dizer assim, não um quarteirão, mas uma parte do quarteirão, né? Sem comércio, né? Porque podia caminhar para isso, né? Isso, na medida que não tinha acesso, as pessoas não tinham onde estacionar carro, né? E poderia ter hoje um quarteirão ali, praticamente como se fosse morto, né? Sem comércio. Exatamente. Aí manteve-se o comércio de rua, mas com o acesso dos veículos para poder parar, estacionar e passar ali. Isso aí. Então, essa medida foi explicada. Agora eu vou entrar num outro assunto que poucas pessoas sabem, mas muitas pessoas viram e comprovaram o que eu vou dizer aqui. A gente vai trabalhar um pouco com uma lenda, né? Uma lenda aqui em Itaporanga, que as pessoas de mais idade conhecem essa lenda. Houve um padre aqui em Itaporanga no final do século XIX, né? E ele teve muitos problemas aqui, e ao sair de Itaporanga ele deixou uma carta. Ele escreveu uma carta dizendo o seguinte: bom, eu não vou dizer o que ele escreveu, mas houve uma interpretação, aí eu chamo lenda, houve uma interpretação que o padre naquela carta jogou, né, uma praga no município de Itaporanga, na cidade de Itaporanga, não no município, na cidade. E essa praga seria a seguinte: que Itaporanga ia se acabar com 2 buracões, né, ou 2 erosões, ou 2 vossorocas, né, que se fala hoje. E coincidentemente, final da década de 60 e toda a década de 70 e 80,
Por isso que eu disse que muitas pessoas viram, né? Surgiram duas Mossorocas, ou duas erosões, ou como nós chamávamos aqui, né, na cultura da Paulistânia, dois buracões. Então era o buracão, né, próximo ali do Córrego da Campina, e o buracão lá próximo ao Lava Pé. Isso. Até ali perto tinha uma parenta nossa, que era a Maria Floriana. Ela morava bem rente ali, aquela erosão. E no final da Dr. Felipe Vita, a erosão ali, o buracão que a gente chamava, ficava na propriedade da Maria Augusta, depois foi propriedade do tio Nenê e por último do meu primo Moacir. E quando o povo viu aqueles duas erosões, qual foi a interpretação? Né? O padre conseguiu o intento dele, né? E o que se imaginava? Porque a erosão, ela começou na Felipe Vita e ela começava a subir ali, hoje a Avenida Dom Atanásio Merkel. E ali havia erosão até passava a rua Frei Pacífico do Monte Falco, passava, né? Quase já chegando lá na Abadia. Então o povo ficou muito assustado com aquilo, o povo falou, olha, é a praga do padre. Itaporanga realmente está correndo risco de as duas erosões se encontrarem e abrir uma fenda, né, no município que vai se tornar um município inviável, né? Isso eu cresci ouvindo isso, né? As pessoas falavam. Quando o professor João Castilho chegou a Itaporanga em 1980, ele pesquisou, ele encontrou uma carta do padre, né? Mas, para surpresa de todo mundo, não havia praga. Se ele fez a praga foi às escondidas, né? Não escreveu, né? E o professor João fez questão de divulgar essa carta, dizendo não, ele não jogou uma praga no município de Itaporanga, ou na cidade de Itaporanga. Ele, na realidade, fez uma crítica severa, uma crítica forte no tipo de política e de condução da política em Itaporanga. Que se o povo não se entendesse, o povo continuasse com as intrigas, né, com as fofocas, o Itaporanga não teria um destino bom, né? Isso era uma carta que depois o museu tem até interesse em recuperar. Nós vamos fazer uma organização do arquivo do professor João e a nossa esperança é de encontrar essa carta. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque foi na sua gestão que as medidas de contenção da erosão foram as mais eficazes e que conseguiram êxito, tá? Hoje, se você for até o final da rua Dr. Felipe Vita e for até o início do Lava Pés, você verá que não tem mais erosão lá. E esse trabalho foi feito na gestão do prefeito Loureiro. Eu sempre acompanhei, porque era propriedade da minha família. O meu tio Nenê, ele viveu a vida dele para evitar que aquela erosão tomasse conta da propriedade dele. A casa dele, a sede da chácara, ficava a acho que uns 20 metros, né, do buracão. O buracão estava sempre chegando próximo à casa dele e ele trabalhou muito ali, né? Mas também eu sei disso porque o meu irmão, Davi Mendes, ele se formou engenheiro civil lá na Facenda de Sorocaba e ele veio para cá com essa missão, né? Ele falou, olha, eu vou fazer uma intervenção lá. E quando você o convidou para ser um engenheiro civil da prefeitura, ele trabalhou junto com você, né, no combate a essa erosão. E vocês tiveram êxito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, exatamente isso aí, eu bebi. O padre, o professor João Castilho, com a sua sabedoria, é claro que ele defendeu os padres, né? Porque, e na verdade foi isso mesmo, não é porque foi uma praga do padre. Mas foi uma observação, e quando o padre fala, a gente respeita, porque, né? Mas nós tivemos a felicidade, né, de estar pegando um engenheiro recém-formado, cheio de vontade, o Davi Mendes, né, que é o irmão do Levi, e também estava pensando o seguinte: o Davi, cheio de vontade, e tem condições de fazer um belo trabalho aqui. Que bom, viu? Que bom, prefeito. Tem mais algum assunto que você queira tratar, queira falar? Não, eu acho que as pessoas que estão assistindo deviam estar lembrando de alguma coisa, de alguma passagem que teve aqui, mas se a gente começar a fazer um resumo da nossa passagem aí, a gente percebe, por exemplo, que o Dom Estevão, né? O Dom Estevão sempre dizia assim, os dois políticos aqui de Itaporanga que achavam mais mais contato, que era o Carucho e o Tadeu Loureiro. Ele sempre falava isso aí aqui. E a gente estabeleceu um paralelo. Como é que faz para você ser um cara querido e você ser um cara bom gestor?
é um artifício, né? Porque mas a gente percebe também que vocês que estão aí hoje, que vocês vão escolher os governantes da cidade. Se você for falar com o padre, com o bispo, com os pastores, em quem votar, certamente eles não vão indicar um nome da pessoa. Eles vão dizer que assim, veja a vida dele. Veja o que ele é na vida dele. Porque o que ele é na vida dele, ele vai ser na prefeitura. Então, seria uma boa norma para você escolher um candidato a prefeito. E, acima de tudo, escolher uma pessoa que possa honrar o cargo. Eu, por exemplo, Deus me deu a graça de toda domingo eu ir na Badia e eu pedi a mesma coisa a Deus. Me ajude. Não deixa o poder subir na minha cabeça e não deixa eu cometer injustiça. Porque a partir do momento que você é corrupto, você desvia dinheiro público, você não está tirando, principalmente das pessoas menos favorecidas, das que mais precisam. Então, eu já passando pela prefeitura, até as pessoas dizem o seguinte: ninguém fala do Toninho Loureiro que ele é corrupto porque ele rouba sozinho. Não tem como roubar sozinho. Você tem que roubar com o tesoureiro, com a administração, não tem como. Então, mas aí, se você perguntar para mim assim, mas você teve vontade? Tive vontade, mas não convinha, eu não quis. Por que eu não quis? Porque eu tinha uma religião, eu tinha um Deus que eu temo, eu não posso contrariar ele, e ser injusto, ele pede justiça, e também tinha uma família, um pai, os meus pais, que mesmo meu pai morto, ele ia ficar muito triste se visse o filho dele sendo corrupto. Então, a gente teve uma felicidade, e olha, quem tem Deus no coração, quem tem Deus ao seu lado, tudo dá certo na vida. Eu tive, graças a Deus, nessa passagem por Itaporanga, e eu agradeço imensamente a vocês, itaporanguenses. E vamos pedir para que Deus possa iluminar e não deixe as pessoas de má índole prevalecer, que prevaleça sempre o bom senso. Um grande abraço e que Deus proteja muito todos vocês. Muito bem, com essa entrevista nesse domingo, dia 25 de agosto de 2024, nós realizamos a primeira entrevista com os ex-prefeitos de Itaporanga. Vai ser uma sequência de entrevistas e vocês todos estão convidados para assistir e participar das outras também. Olá, amigos, minha saudação a todos vocês. É uma alegria estar presente aqui com pessoas tão ilustres no casarão do professor João Castilho, do tio João, o diretor do Museu Levi e o querido ex-prefeito, eterno prefeito, Toninho. Toninho, quando você estava conversando, a artista plástica Adriana Padilha, que é a nossa diretora, curadora do museu, ela fez essa caricatura sua e do Levi. E eu resolvi ilustrar essa caricatura com uns versos criados na hora. E é esse verso que eu quero declamar a vocês e aos amigos que estão participando desse vídeo. Chama-se Prefeito. Prefeito eu fui. Parte da minha vida, prefeito sempre serei. E ao povo querido desta terra, dediquei. E com muito orgulho e muito feliz, agora aqui retornei. Para deixar uma mensagem a todos os amigos que aqui deixei. E através desta entrevista, neste casarão museu de grandes conquistas, aqui registrei. Ok? Nossa. Ontem eu tive a felicidade, a Maria Isabel, minha esposa, a Regina, minha cunhada, conhecer o prefeito Toninho na cidade de Itapeva. Levi, juntamente com o Levi e com o Valdemar. E revendo os meus guardados, tem uma poesia que eu fiz em 2013, em 3 de outubro de 2013, que chama-se O Nascer de uma Amizade, gotas de orvalho sobre as rosas desse imenso jardim da vida. O nascer da amizade é tão sublime como o cair das gotas de orvalho em pétalas de rosas. É tão carinhoso como a brisa suave da manhã acariciando as flores da roseira.
É refrescante, como a chuva mansinha que refresca a planta toda, permitindo o seu desenvolvimento. A amizade verdadeira assemelha-se ao desabrochar da rosa. A princípio, somente um tímido botão. Com o tempo, vistosa flor, que perfuma e encanta, eternizando o amor. Encanta nos momentos de alegria, consola nos momentos de dor. Então, essa daqui, você vê que foi feito Ao vivo, né? Ao vivo, de acordo. vai ficar um pouco para você. Obrigado. E essa daqui eu vou deixar para você. Tá? Loureiro, a gente fica muito contente da sua presença hoje aqui no Museu da Paulistânia, professor João Castilho. Quero agradecer pela sua presença, em nome de todos aqui presentes, que não puderam estar presentes. A gente fica feliz de conhecer a sua história, na verdade a gente já conhecia, convivemos, né, sempre presente com a população itaporanguense. Então nós agradecemos e estamos felizes de ouvir sua história, porque a sua história serve de exemplo não só para a população, como aqueles que estão em campanha e futuramente também entrarão em campanha. Então serve muito, a sua história é um grande exemplo para muitos que vão assistir, ter a oportunidade de assistir esse vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem, muito obrigado a vocês, viu? Obrigado bem. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e honrado.